Boa noite, pessoal. Bom tê-los aqui de novo na nossa última aula, aula número 2 de defeitos dos vinhos. Bom, quem não pôde participar na outra aula ficou gravada, e quem não puder participar nessa também, né? E quem já não participou na outra e está participando agora, se não assistiu à aula um, não tem maiores problemas, mas melhor que tenha já assistido, que aí assim já pega o assunto andando. Mas caso contrário, depois é só voltar, vai ficar disponível um mês a aula aqui, então vai facilitar para todo mundo poder entender, voltar em alguma coisa, algum assunto. Tem o PDF também no grupo, que ele já estava completo desde a semana passada, e tudo que vocês precisarem, vocês podem contar conosco aqui. Claro, temos o grupo, né? Esse grupo não vai sumir depois da aula, vai ficar aberto aí. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, a partir de agora, vocês fazem parte do time da Conceptwine, fazem parte da Conceptwine. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade em nos questionar, algum problema, claro, né, referente a esse assunto. Sei que tem muita gente nova aqui, né? Nos online sempre tem bastante gente nova, então isso facilita essa conexão. E também para vocês ficarem atentos nos próximos cursos, nas novidades que vai ter, né? O próximo curso vai ser depois do Carnaval, aí 19, eu acho 19, 20, 21, mais ou menos, na semana depois do Carnaval, e vai ser em Flores da Cunha. São 3 dias de curso, quinta, sexta e sábado, e é o curso número 4. Não tem pré-requisito, vocês podem fazer o 4, depois o 1, depois o 7. E é um curso bem completo, aprofundado, de 24 horas de aula, e foca bastante na degustação de bagas, como eu falei na última vez, na semana passada, onde vocês vão poder conhecer mais de 20 variedades de uva, degustar vinhos, fazer blends, entender o que cada variedade aporta num vinho, os aromas, de onde eles nascem. Tudo isso é um curso bem completo. E também tem uma parte da aula, né? Uma boa parte da aula que é sobre solo e clima, sobre o terroir, sobre o solo e clima do mundo todo, mas principalmente focado aqui na América do Sul, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, eh, Uruguai, Argentina e Chile, para nós entendermos o que a mesma variedade muda, mudando de solo, mudando de terreno e mudando de clima. É bem importante essa aula. E, bom, vamos lá, começando o nosso curso de hoje, aula número 2. Lembrando que, para quem não estava semana passada, as perguntas podem ser feitas diretamente pelo chat para o André. O André está lhe dando suporte, ou eventualmente também pelo WhatsApp, né? Vocês não vão ter o microfone aberto, mas sim vão ter o chat aberto para fazer perguntas, e o André, conforme vai iniciando a aula aqui, conforme vai tendo demanda, ele vai me interrompendo e nós vamos discutindo juntos, né, todos esses momentos aqui. Lembrando de novo a importância da aula online, quer dizer, ao vivo. A aula ao vivo é muito importante porque dá a possibilidade de vocês tirarem dúvidas conosco em tempo real, né? Depois a gravada, claro, como eu falei, vocês podem mandar as dúvidas através do grupo e tudo, mas aqui na hora, sim, funciona muito mais fácil, né? Fica muito mais, interage muito mais. Então, quando vocês fizeram outros cursos, tentem sempre participar. Bom, na última aula nós falamos muito bastante sobre uva, né? Não sei se vocês lembram, sobre o vinhedo, qualidade da uva, até os processos fermentativos ainda não bem aprofundados que nós vamos ver hoje. Nós falamos de problemas de oxidações, nós falamos de problemas microbiológicos, de problemas de podridões da uva, de contaminações, mas principalmente de problemas de não maturação da uva, alta acidez, pirazina muito intenso, vegetal, e tudo o que nós degustamos na semana passada, incluso o reduzido, né? Pela levedura, pelo trabalho da levedura, pelo fato da levedura estar estressada, não ter os nutrientes suficientes para poder fazer a, uma fermentação homogênea, limpa, correta, né? Tudo isso nós abordamos na semana passada.
Hoje nós vamos continuar com essa aula, claro, mas nós vamos focar em outros problemas. Nós focamos bastante em problemas químico-físicos, enzimáticos na última aula. Lembram? Precipitações de cor, precipitação de cristais, precipitação de proteína, né? O gosto de luz, enfim, vários outros problemas que podem acontecer no vinho. Hoje nós vamos falar, aprofundar mais alguns problemas que são muito complicados, que são os micro-organismos, que são as doenças, que são os problemas causados através de algum agente, ou bactéria, ou, ou uma, ou uma, um fungo, né? Todos esses problemas que dificilmente nós conseguimos corrigir no vinho, a não ser que a gente faça um corte, enfim, depois nós vamos ver o que fazer, né, para minimizar a situação. Mas as doenças devem sempre ser evitadas, porque o curativo dessas doenças é sempre um complicador bastante grande. Porque quando nós falamos de agente de micro-organismos, nós falamos de dezenas de bactérias, outras dezenas e dezenas de leveduras, que nem sempre a gente sabe quem é que está influenciando no vinho. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que tudo isso está ligado, né? Uma coisa com a outra. Vamos lá, se nós temos uma uva que não está de qualidade, uma uva que tem problemas de contaminação, problema de podridão, isso vai agravar o vinho em elaboração, né? Então, isso nós já vimos na última aula. Mas daqui para frente vocês vão ouvir falar muito de higiene, de práticas, de limpeza, de organização, porque o micro-organismo é como em qualquer lugar que a gente vive aqui, né? Nós não temos um controle, não conseguimos enxergar onde é que está uma levedura, onde é que está uma bactéria. E a partir do momento que tem substrato, temperatura, ambiente, né, para esse micro-organismo, ele vai degradar. No caso, o vinho tem açúcar, ou tem álcool, né? Ou tem ácido málico, ou tem os ácidos cinâmicos, ou tem os ácidos fixos. Tudo isso pode ser degradado por uma levedura, por uma bactéria e produzir problemas que não são qualitativos para o vinho. Claro, a não ser uma fermentação malolática conduzida de forma organizada e correta. Então, tudo isso nós precisamos estar entendendo, né? O fato de nós termos um vinho, uma uva boa, de qualidade, né? Tudo pronto na vinícola e nós temos um tanque que não foi higienizado, que está lá mofado, contaminado, o que que vai acontecer? Nós vamos passar isso para o vinho. E é um ponto fundamental eu vou repetir muito aqui a questão de diminuir os focos dentro da vinícola, porque nós não vamos eliminar, nós não vamos, nem dentro de uma sala cirúrgica, de uma sala branca, nós estamos 100% livres, né? Então, pense dentro de uma vinícola, que é uma coisa dinâmica, viva, a uva que vem chegando e, né, aberto, e tudo isso nós precisamos conviver. E conviver quer dizer diminuir ao máximo o risco, né, de contaminações através do descuido, através da proliferação dos micro-organismos. O que que essas doenças, então, elas fazem? O que que esses micro-organismos fazem? Eles vão modificar a composição do vinho. Bom, um exemplo eu dei da fermentação malolática, que vai transformar o ácido málico em lático. Essa é um é um é uma das transformações que nem sempre é um problema, ou melhor, na maioria das vezes não é um problema, é bem-vinda. Em quase todos os vinhos tintos a gente faz a fermentação malolática, transforma naturalmente, né, o ácido málico em lático, e no branco a gente não quer isso, e no espumante também não, com raras exceções. Então nós temos que entender o funcionamento desse mecanismo para que não aconteça. Mas esse não é o maior problema. O maior problema são outros que a gente vai ver. Mas o que eu quero dizer aqui é que tanto o da malolática como outras contaminações
sempre tem a transformação de um composto em outro, assim como é a transformação dos açúcares em ácido acético ou do álcool em ácido acético, né? Assim como é a transformação dos ácidos cinâmicos no etilfenol, da Brettanomyces e vários outros. Isso vem sempre acompanhado de alguns fatores que nos deixam em alerta, que nos dão um alerta em relação se é uma doença ou se um problema físico-químico, uma oxidação, etc. O que que nos alerta em primeira mão? Em primeiro lugar, que sempre quando nós tivermos uma doença, sempre quando tiver um problema microbiológico, vai acontecer três coisas em maior ou menor intensidade. Nós podemos ter turbidez, mudança de coloração, nós podemos ter produção de gás carbônico maior ou menor e mudança do perfil aromático. É claro que nós só vamos encontrar as três coisas se está acontecendo ao mesmo momento no vinho. Tem que lembrar que aqui eu estou falando do vinho desde a vinícola, não lá no supermercado. Às vezes a gente vai no supermercado, o vinho já foi filtrado, o vinho já foi clarificado, já se eliminou o gás carbônico, já se eliminou a turbidez, mas ele tem um aroma que a gente não consegue melhorar, né? Então tudo isso tem que levar em consideração que às vezes a gente não podemos simplesmente colocar um vinho na taça e dizer, ah, esse tem um defeito porque ele está turvo, tem gás carbônico e tem um problema aromático. Pode ser um espumante que foi mal degorjado, ele está turvo, tem gás carbônico e o espumante e o aroma talvez alguém não goste por um motivo que ele está muito maturado, mas não é um defeito, né? Então são esses os detalhes que a gente precisa prestar atenção porque é uma sequência de coisas que nós precisamos ficar atento. Muitas vezes na garrafa já não chega mais turvo nem com gás carbônico, né? Então é um controle e é um pouco do que nós vamos fazer hoje à noite aqui para que vocês possam aos poucos entender e reconhecer esses problemas todos que nós vamos ver aos poucos aqui. Só para ver se está tudo bem, André, como é que nós estamos? Tudo tranquilo, pode seguir. Tá ouvindo bem? Tudo certo, né? Positivo operante. Ótimo. Qualquer coisa tu vai me chamando aí que nós vamos vendo. Bom, quem são da origem de tudo isso, pessoal? Aqui nós temos das coisas boas as coisas ruins. Primeiro que dentro do mundo de um vinhedo, nós temos dezenas de leveduras, 15, 20 ou mais leveduras. Por incrível que pareça, a menos disponível é a Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae é a levedura aquela que fermenta, né? A levedura que nós conhecemos, que se faz muitas coisas, da cerveja ao pão ao vinho, com as suas várias cepas, com seus vários clones. Mas essa é a que tem menos disponível no vinhedo. No vinhedo nós temos muitas outras, como o Brettanomyces, que não é nada bem-vinda, Cândida da candidíase, Ancianospora, Ancenula, Píquia, enfim, várias outras leveduras. E cada uma tem um potencial fermentativo, cada uma tem uma característica, cada uma produz um produto, outra produz outro, produz aromas diferentes. E às vezes numa fermentação, se nós deixarmos um vinho natural fermentar à vontade, com certeza a que menos vai fermentar é a Saccharomyces, né? A não ser que nós estejamos dentro de uma vinícola que já tem uma concentração de Saccharomyces grande, em virtude de uma vinícola já usar, e se propor a fazer um vinho sem levedura no meio de uma vinícola cheia de fermentação de Saccharomyces. Aí é difícil que vá ter outra interrompendo, porque já está contaminado de Saccharomyces. Mas se nós pegarmos uma uva e espremermos num copo e deixarmos no ar livre fermentar, o que menos vai fermentar é Saccharomyces. Isso é dado, não é inventado por mim, é fato, porque a Saccharomyces está menos à disposição. E vai fermentar quem? A que se adaptar melhor ao meio.
Há que se adaptar melhor ao suco, se ele está muito ácido, ou se ele está menos ácido, se ele está muito frio ou muito quente. Enfim, a todos esses parâmetros, e é que tiverem população maior, a que ganhar, a que sair na frente. Às vezes começa a fermentar uma, depois entra outra, e vira uma confusão, vira o que a gente vê muito por aí, vinhos muito mal elaborados, com desvios de aromas, com grandes defeitos. Isso falando de levedura. E agora, né, colocando junto mais um tempero aqui, que são as bactérias. As bactérias, nós temos de diversas famílias, e principalmente a Lactobacter, o Canobacter, que são as bactérias acéticas, mas também os pediococcus, meningococos, esses também, vão degradar o açúcar, ou vão degradar o álcool, vão degradar os outros compostos do vinho, inclusive ácidos fixos, e produzem odores estranhos. O Acetobacter, o Canobacter, ácido acético. Então ainda nós temos, além da competição com a levedura, nós temos a bactéria. E a chance de nós espremermos uma uva e deixarmos fermentar à vontade, e essa, em pouco tempo, sem controle, virar um vinagre, é, na verdade, a tendência natural da elaboração de um vinho, de uma elaboração de um vinho, não, é a tendência natural de uma uva espremida. O que a natureza te diz é que vai se transformar em acético em algum momento, mais cedo ou mais tarde, porque não se tem esses controles. Então, tudo isso é importante vocês saberem. Depois, o que vocês vão fazer com isso, eu não sei, mas é importante vocês saberem, não só para produzir, eu sei que aqui tem vários produtores, mas também para que vocês possam, na hora de degustar, na hora de degustar. Se o vinho tem uma acidez volátil alta, isso não é permitido, não é mais a natureza do vinho. Algum desvio teve, né? Assim como várias outras coisas que a gente vai aos poucos discutir aqui hoje. Por isso que o principal desafio aqui está em nós lidar com seres vivos que nós não, que nós conhecemos, né? Laboratorialmente falando, microbiologicamente falando, nós conhecemos, mas nós não os vemos. E só vamos perceber os danos, os estragos depois que aconteceu. Então é muito necessário, né, os controles de tudo, da uva, do laboratório, da análise, enfim, para que nós possamos ter um vinho bem elaborado de forma correta, sem interferência desses micro-organismos, que, como eu comentei, o que é que causa, o que é que intensifica isso? O que Edgar, piora essa situação? Oi, André. deixa eu te fazer uma pergunta só para deixar claro para o pessoal aqui. Você citou várias vezes sobre ácido acético, né? Uhum. Então, só para posicionar o pessoal, porque ácido acético é um composto do vinho. Todos os vinhos vão ter ácido acético, né? Explica para o pessoal qual que é o limite, o que que acontece se não tivesse nada de ácido acético, porque daqui a pouco o pessoal se confunde, né? Que não pode ter nada, né? Pode ter, Ah, mas tem claro, limite da claro, claro. legislação. Explica mais ou menos para deixar o pessoal inteirado o quanto que pode ter e o que aconteceria se não tivesse nada, por exemplo. Bom, ótimo, ótimo, porque senão realmente tem razão, André. Olha só, pessoal, faz parte da composição do vinho o ácido acético. Um vinho, durante a fermentação, nós vimos na última aula, eu até comentei sobre isso, onde eu mostrei a fotinho da levedura. Eu mostrei que parte do acetaldeído, né, que sai do ciclo de Krebs da fermentação, sai como ácido acético. Pequenas quantidades como 0,10, 0,15, 0,20 até um 0,30, às vezes 0,40, né, de ácido expresso como ácido acético. Porém, se nós não controlarmos essa fermentação, isso começa a subir. 0,6, 0,7, 0,8, até chegar no máximo de 1,2, que é o limite legal. Acima de 1,2, o vinho já não é mais vinho, é considerado vinagre, né? É o limite da nossa legislação. Claro que 1,2 tu já não consegue mais tomar. Mas, enfim, durante a fermentação bem controlada, sempre vai ter uma produção de ácido acético. Inclusive, pequena. Inclusive, teve alguns estudos, né, lá na Itália, alguns anos atrás, onde foi feito, isso foi colocado por um painel de degustadores, vinhos com e sem
preparados, né, com e sem ácido acético, e, e aqueles com as pequenas quantidades normais de fermentação, eles foram muito mais bem pontuados, porque o ácido acético ele é mais fresco, ele dá frescor, dá uma boa, amplia um pouco a acidez e o frescor do vinho, né, até um certo limite. Então, o ácido acético que ele é produzido durante a fermentação, ele é bem-vindo. O problema é que o ácido acético não se produz só ali, o ácido acético se produz também depois através da degradação do álcool etílico. Geralmente em aerobiose, quando nós temos a acetificação, quando nós temos oxigênio, vinho e as bactérias. E é a partir desse momento mais crítico, depois da fermentação, falta de cuidado de sulfito, de encher o recipiente sempre bem atestados, né? Quer dizer, os tanques completos, nunca incompleto, dentro da vinícola. Se nós não tivermos esse cuidado, aí sim, o volátil sobe a partir da degradação do álcool etílico, isso se não tem açúcar residual, né? E aí nós temos problemas graves até chegando ao limite de o vinho ter que ser descartado ou ser cortado com outro vinho com quantidade menor, mas aí nós ficamos com dois mais ou menos em vez de um bom e um ruim, né? São escolhas. Isso aí, André. Isso aí. Edgar, aproveita mais uma pergunta aqui. Agora eu estou entendendo eu estava pensando que era sobre levedura não Saccharomyces. A pergunta é, o Edgar falou que no final da Saccharomyces não é tão presente na vinícola, que é mais escassa. Mas na fermentação do vinho, a Saccharomyces é a predominante, que conseguiria terminar a fermentação por Tá, causa da entendi. temperatura de fermentação. Sim, Tá, eu sim. acho que Deixa eu comenta só um pouquinho explicar. sobre todos os tipos de as leveduras que tem, mais ou menos, só para o pessoal entender. A quantidade de leveduras que pode ter num vinhedo e o porquê de você escolher inocular e não deixar vida minha me Vamos lá, levar, vida pessoal. leva eu. Vou voltar um pouquinho aqui, então. Eu falei que no vinhedo, lá fora, no meio das folhas da uva madura, na hora da colheita, tem um monte de levedura. Dessas que eu mostrei, mais outra dezena. Aqui na nossa região, a UX encontrou 17, para vocês terem uma ideia. Mas é por aí, nível mundial. Essas leveduras, cada uma é uma espécie, né? A Saccharomyces cerevisiae é uma delas, é a que nós queremos. Essa está menos disponível no ambiente, está menos disponível no ambiente. Por isso que quando nós vamos fazer um vinho, nós compramos a levedura. E nós compramos a levedura Saccharomyces. Depois tem suas variações das suas empresas, dos produtores, dos seus clones, das suas características específicas. Mas são sempre Saccharomyces cerevisiae. Quando, é aqui que acho que é o que vocês não entenderam. Se eu tenho uma vinícola, e vou pegar o exemplo, se me permite, do meu grande amigo aqui, o André Donati, que está aqui nos assistindo, lá da Vinícola Campestre, que faz grandíssimos vinhos lá em Vacaria, dos vinhos finos da marca Zanotto, e também é quem produz o vinho mais conhecido no Brasil da marca Pérgola Vinho de Mesa. Vou usar o exemplo do André porque é um exemplo que vai encaixar aqui, tá, André? Aí o André tem a vinícola com 1 milhão de quilos de uva fermentando, ou 100 mil que seja, quilos de uva fermentando com a Saccharomyces cerevisiae, aquela comprada, aquela que nós conhecemos, aquela que vai nos dar o vinho de qualidade, porque eu sei o que que ela vai fazer, nós estamos cuidando e controlando ela, certo? Aí ele decide, no meio do nada, na mesma vinícola, fazer um vinho sem intervenção nenhuma, fazer um vinho natureba, natural, como as pessoas chamam, com as leveduras autóctonas, é só largar o vinho num tanque e deixar ele fermentar. A probabilidade de que esse vinho natural fermente com a levedura Saccharomyces, aquela que ele comprou no mercado e que ele colocou em todo outro volume do vinho, é 99,99%, porque a vinícola está contaminada com a levedura, no bom sentido, com a levedura boa. Então, não vai dar errado, vai dar sempre certo, porque a vinícola está dominada
com aquela levedura que foi fermentando e foi se soltando para a vinícola. Tanto é verdade que tem um estudo também feito até pela UX, mas não foi só aqui, no mundo todo, que num raio de 200 metros ao redor de uma vinícola, os vinhedos eles estão cheios de Saccharomyces, porque elas saem da vinícola e vão se colocando no ar, né? Então, o vinhedo que está ao redor da vinícola, se eu botar ele para fermentar, eu quase nem precisaria botar levedura, porque ela já está rica em levedura Saccharomyces, em relação aos vinhedos mais distantes, onde ela não vai chegar. Então, é isso que eu me refiro, né? É que se nós espremermos uma uva num copo aqui em casa, vai ter um comportamento diferente de espremer uma uva dentro de um copo dentro da vinícola, porque lá já vai estar dominado por outros micro-organismos. Espero que seja um bom, porque se não for bom, aí vira um desastre, né? Então, se uma vinícola começa desde o início fazer um vinho, vamos lá, um pequeno produtor, vocês ali num apartamento, numa garagem, começam a fazer um vinho e não querem fazer interferência nenhuma, vão pegar a uva do produtor e vão espremer a uva, só Deus sabe o que que vai acontecer. É por isso que cada ano, num caso como esse, bem isolado, vocês vão ter um sabor, uma qualidade, uma característica completamente diferente da outra, porque um dia é a bactéria cética, um dia tem o volátil, outro dia tem um cheiro de reduzido, outro dia tem um cheiro de Bertanomices de estábulo, outro dia tem isso, vocês perdem o controle. E, inclusive, ainda sendo mais enfático aqui, certas leveduras e bactérias produzem toxinas que podem fazer mal à saúde. Então, e por isso que nós precisamos ter todos esses controles para evitar ali na frente, inclusive, um problema de saúde. Por isso que as vinícolas, né, que normais, né, as vinícolas que têm tecnologia, que têm todo esse cuidado, preza para o bem-estar e para que o consumidor ele possa realmente estar tomando o que aquela transformação da uva em vinho realmente é. Muitas pessoas falam, porque usar uma levedura selecionada, tu vai mudar o vinho. Mas não vai mudar o vinho. Não, não vamos fazer um Chardonnay, não vai virar Merlot. Um Sauvignon Blanc não vai virar Chardonnay. Nós temos características que a tecnologia nos dá para extrair mais, extrair menos, mais aroma, menos aroma, extração, mas o aroma de Sauvignon Blanc é de Sauvignon Blanc, não é de Chardonnay. Então é sobre isso que eu estou falando, né? O aroma de vidro acético é um defeito no vinho em quantidades grandes e quando você percebe. E isso é fato. Depois, se uma pessoa gosta desse sentor, o problema é dela. Ela pode tomar um copo de vinagre sem problema. Mas só ela não pode dizer que é qualidade, porque isso não é qualidade, né? Então é sobre isso que eu estou falando. E para que isso possa, enfim, acontecer, para que nós possamos fazer o vinho mais íntegro possível, né? Sem interferências externas, porque senão nós vamos criar problema, nós precisamos de higiene, de uva de qualidade, né? Porque se nós tivermos falta de higiene, falta de uva de qualidade, já é um começo para isso. Se nós não usarmos sulfito de maneira controlada no início, ou em algum momento, nós estamos corroborando para isso, principalmente oxidações, né? Utilização de recipiente inadequado, limpos principalmente, não contaminados. A temperatura é um catalisador de reações. Então, quanto mais alto, pensa que a levedura, a temperatura ideal para uma levedura é 36, 37 graus. E para uma bactéria, é 25. Então, se nós fermentar a 30 graus, nós precisamos ter mais cuidado, porque nós estamos colocando todos os micro-organismos em ação. Aí por isso que nós precisamos mesmo saber quem é o nosso. A acidez. A acidez do vinho é um conservante. Isso nós já falamos, né, em outras aulas, para quem está vindo pela primeira vez aqui vai entender agora. Quanto mais baixo o pH e mais alta a acidez, mais conserva. Um exemplo clássico disso é pepino em conserva, aqui agora me lembrei. Por que que o pepino ele fica coberto de vinagre e não de água pura? Porque o vinagre tem acidez baixa e é um conservante, e mais sal, então sal e vinagre, dois conservantes, né, modifica a composição e não cria mofos, não cria bolores. Então todo vinho que tem uma acidez mais alta e um pH mais baixo, com isso
eu uso menos sulfito, ele vai durar mais no tempo, vai ser menos atacado por bactérias e micro-organismos e leveduras, né, dentro de uma normalidade. É uma condição natural já. Então, é uma condição natural que a gente busca no vinhedo, no terroir. Vinhos maduros, com estrutura potente, mas ao mesmo tempo com acidez fixa, né? Ácido tartárico elevado e pHs baixos. Isso já elimina um monte dessas coisas que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque é um conservante, mas não é, infelizmente, nós não conseguimos isso em todo o mundo, né? Nós sempre vamos ter regiões que são que o terror é mais importante para uma coisa e menos para outra. Por isso que a tecnologia, por isso que existem nós aqui, os enólogos, para entender isso e trabalhando para que lá na taça o vinho chegue mais íntegro possível. O álcool, pessoal, o álcool a gente sempre fala, né, que não é o mais importante do vinho. Realmente não é o mais importante do vinho. O vinho de qualidade tem quatro pilares: corpo, a parte polifenólica, a parte ácida, pH, acidez, e o álcool. O álcool é um deles. E o álcool, a importância do álcool, nesse caso, é a conservação. Um exemplo clássico está nos vinhos do Porto, ou num Jerez, ou num outros vinhos, onde nós temos uma concentração alcoólica alta, 18, 20%, e o vinho não contamina. Difícil. Eu nunca vi um vinho do Porto com Brettanomyces, eu nunca vi um vinho do Porto com acidez volátil alta, porque eles são vinhos que recebem uma quantidade alta de álcool já no início no mosto, para poder conservar depois. Mas vocês já perceberam eles oxidados? Vocês já perceberam eles sem acidez? Já perceberam eles evoluídos? Porque isso é uma coisa físico-química, não é microbiológica. O álcool é um conservante. Então, sim, de fato, um vinho com acima de 14,5% de álcool, dificilmente nós vamos ter problema de Brettanomyces, que ela é mais sensível, ou de outros micro-organismos. Mas também nós vamos conseguir tomar menos, porque vai ser um Amarone, né? Pense que um Amarone tem 16, 15,5, 16% de álcool e tem residual de açúcar, 7, 8, 9 gramas. E não estraga. Por quê? Porque tem um álcool alto, né? Claro, é filtrado tudo depois, mas tudo isso são fatores, né, que a gente tem que levar em consideração. O açúcar residual é um problema muito grande. Se nós temos um vinho que sobrou açúcar, 3, 4, 5, 10 gramas, e o álcool é baixo, e nós não temos um conservante nenhum, a probabilidade eh, de não fermentar, que não vai fermentar, de algum outro mecanismo degradar e produzir problemas, vai ser bastante grande. Então, só para que fazer essa introdução aqui para que vocês possam, né, entender tudo isso que eu estou comentando. André, alguma pergunta? Sim, Edgar, só para posicionar o pessoal, que você falou várias vezes de pH e me perguntaram aqui, pessoal, o vinho, tá? Ele tem pH entre Cortou teu áudio, André. mais 13,4, 5, 6, 13,7, alguns até 4. Não vai fugir disso. Então, quando o Edgar fala pH baixo para um vinho branco, é 13,2, 13,3, 13,4. pH baixo para um vinho tinto é 13,4, 13,5, 13,6. Não vai ter vinho com 5 e 6 de pH, tá? Então, Não, só para não. responder ele. Exato. Entendeu? Então, quando ele fala, é entre 3 a média, entre 3 e 4. Não, algum tinto vai passar um pouquinho, mas em média 3 e 4, tá? Branco sempre um pouquinho menos, tinto um pouquinho mais. Então, os vinhos todos são ácidos e têm pH baixo. E respondendo, Edgar, aqui a pergunta para Fernanda, é bem polêmica e assim, eu vou pedir para você responder, mas algumas perguntas depois que não tem relação, desculpe, uma relação direta com a aula de defeitos, eu vou responder aqui, porque senão Tá. a gente não vai conseguir entrar com a aula, tá? Porque estão perguntando sobre levedura, sobre outras coisas que não tem, sobre fermentação que não vai ter relação diretamente com a aula, senão a gente não vai conseguir entrar. Mas essa aqui é para ti, Edgar, porque é bem polêmica e quando é polêmica eu gosto de te jogar para os leões. Ótimo. Para os vinhos naturais e orgânicos, eles também não utilizam SO2. Então, se não utilizam SO2, como eles controlam o crescimento das leveduras selvagens?
É por isso que eles não controlam, é por isso que nós temos coisas aí que imbebíveis, né? Que tem ácido volátil alto, que tem cheiro de estranhos, que não tem controle, é um festival. Infelizmente hoje não existe nenhuma técnica ainda desenvolvida no mundo, está se buscando, que a gente consiga fazer um vinho sem sulfito que fique de qualidade, que dure no tempo com qualidade. Nós conseguimos fazer um vinho com tecnologia, sem sulfito, que ele vai durar alguns meses. Ele vai durar um ano também, mas ele vai começar a oxidar. Ele não fica mais o mesmo vinho, se nós compararmos os dois. Primeira coisa que vai acontecer é oxidar, porque eu com a tecnologia, com uva boa, eu consigo segurar, inclusive, algumas oxidações, mas logo ele começa a oxidar. Isso vocês vão encontrar no mercado. Tem vários vinhos no mercado sem sulfito. Vários brasileiros também, que vocês podem encontrar e degustar, mas vocês vão perceber que rapidamente eles começam a perder qualidade. Então, infelizmente, o que nós temos hoje no mercado de natural, que se chama, que eu acho errado chamar essa palavra natural, porque o vinho normal ele não é sintético, ele é natural também, porque sem intervenção do ser humano, nem o que chamam de natural existiria, porque precisa colher a uva, precisa espremer a uva, precisa botar a mão no vinho, né? Ele não nasce sozinho. Então, nós precisamos ter esse bom senso, né, de entender que tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo. A enologia é estudada, o vinho se elabora há 2000 anos, ou muito mais, né? Mas vamos lá nos romanos. Há mais de 2000 anos já se usa SO2 para fazer o vinho. Isso não quer dizer que tem que usar por mais de 2000 anos, mas quer dizer que já naquela época se percebia que era um conservador. O que nós estamos fazendo é cada vez mais diminuir a dose com auxílio da tecnologia, com auxílio do campo, do vinhedo, da qualidade da uva. Tudo isso vai se amarrando uma coisa com a outra, mas fazer um vinho sem adicionar um sulfito, sem um mínimo de controle, sem saber o que está acontecendo e esperar que esse vinho vai durar no tempo e vai ser de qualidade, não existe. Ele pode ter uma qualidade aceitável para aquela pessoa como no entendimento dela, mas eu estou falando aqui como enólogo tecnicamente. Tecnicamente falando, ele, se for colocado num concurso às cegas, vai levar chumbo, porque vai ter defeitos. Eu preciso repetir isso, porque estou falando tecnicamente, eu não estou falando do gosto de uma pessoa, né? Claro, a gente tem muito por aí, e tem gente que defende isso também como qualidade, mas não é qualidade, é qualidade do consumidor, da pessoa, não é qualidade técnica, né? Nós estamos aqui estudando enologia há muitos anos, desenvolvendo e tentando entender e ainda continuando buscando tecnologias e estudos aprofundados na enologia e não vai ser não fazer nada que vai resolver, né? Porque exatamente é o contrário. Nós precisamos achar o equilíbrio, até porque eu vou até mais longe. Eu diria que expressar o terroir não é deixar a uva fermentar sozinha. Que deixar a uva fermentar sozinha, nós vamos expressar algum micro-organismo. Talvez chance grande de ser um defeito. Que se expressar o terroir fosse só largar o vinho, espremer e fazer ele fermentar, todo ano seria igual, concordam? Porque nós estamos expressando o terroir. Mas um ano é acético, um ano é outra coisa, outro ano é outra, então isso não é o terroir, isso é o micro-organismo envolvido ali, que se deu melhor naquele momento. Expressar o terroir é nós respeitarmos a uva como ela veio lá no vinhedo. Expressar o terroir é nós falarmos que o Sauvignon Blanc lá do André, lá da Campestre, é um dos melhores do Brasil, porque é aquele terroir onde ele expressa o aroma com fruta, com um toque vegetal, um complexo, diferente do mesmo Sauvignon Blanc plantado na campanha gaúcha. Expressar o terroir quer dizer um espumante produzido na Serra Gaúcha em relação ao mesmo a mesma variedade, o mesmo espumante produzido no Nordeste, que tem um belos espumante, mas não dá para comparar a qualidade da uva e a característica do produto em relação ao terroir. Isso é expressar
terroir e expressar a qualidade. Não é nós jogarmos nos braços de alguns micro-organismos e dizer, ó, me mostra o que que é o terroir, que ele vai mostrar o que ele faz, né? Então, eu acho que tem que ter muito esse cuidado. Também outra coisa, pessoal, depois a gente vai segue aqui, é o fato de que às vezes a gente o vinho é o que vai matar todo mundo, né? Às vezes as pessoas ficam falando, não, porque o vinho tem o sulfito no vinho é super controlado. E sulfito no vinho hoje das empresas que vocês encontram no mercado usam o limite mínimo para poder entrar no mercado. Não tem assim exageros, quantidades absurdas, né? Principalmente das nossas empresas aqui no Brasil que são super sérias. E mais, muitas vezes a gente fica achando que um copo de vinho, uma taça de vinho tem muito sulfito. Mano, ao mesmo lado, depois vai almoçar e toma uma Coca-Cola. Ou come um iogurte que tem sorbato benzoato, ou come um bombom que tem conservante, ou come uma salada que tem herbicida, entender? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre tudo na vida. Nós precisamos entender que tudo tem que diminuir, mas se nós quisermos sobreviver sem nada, infelizmente, com 7 bilhões de pessoas, nós não vamos conseguir sobreviver, né? Nós vamos morrer de fome, esse é o fato. Nós temos que reduzir um décimo a população do mundo para daí, de repente, sim, viver com a hortinha no fundo da casa. Pegar São Paulo com 20 milhões de habitantes, esperar que a, que a salada venda hortinha orgânica do lado de casa, é um sonho de todo mundo, mas infelizmente ninguém vai comer salada, né? Então é um equilíbrio que nós temos que ter, né? Diminuir tudo de forma onde a gente consegue ser sustentável, saudável e, da mesma forma, consumir coisas que tecnicamente são de qualidade, como no caso é o vinho. Seguimos. Isso aí, André. Edgar, a última pergunta sobre levedura, algumas eu já respondi direto para o pessoal aqui, já que terminou, deixa eu só pegar aqui. Qual que é o princípio que você utiliza para selecionar uma levedura para ter bons resultados? Bom, isso é fácil, porque eu não seleciono a levedura, eu compro uma levedura já selecionada. E quando eu compro uma levedura selecionada, eu já conheço elas, porque dentro dos existem 2 ou 3 produtores no mundo da levedura, mas existem várias universidades ou vários produtores que encomendam a levedura específica da sua cepa, do seu clone. Quando eu vou comprar uma levedura, eu sei através do fornecedor a característica daquela levedura. E é em cima disso e testes, né? Porque aquela levedura aqui comigo, lá com o André, na Bahia ou em outro lugar, elas vão ter características diferentes em relação ao vinho que está sendo colocado para fermentar. Então eu tenho um catálogo, teoricamente, que eu sei as características daquelas leveduras. E com isso nada muda o fato de que tu vai ter que testar. Vai ter que testar, experimentar e ver aonde tu te adapta melhor com uma ou com outra. Lembrando que a produção de álcool não muda nada. A degradação de açúcar e a produção de álcool é sempre igual. O que elas vão mudar é a partir do substrato que tem no vinho, dos aminoácidos, dos compostos dos vinhos, porque se vocês lembram quando eu mostrei da outra vez. Eu vou mostrar aqui só um minutinho que eu vou. Só um pouco, que eu acho que isso vai ajudar um pouco, André. Que eu parei no 35. Olha só, pessoal, só para nós finalizar essa parte aqui que foi na outra aula aqui, deixa eu achar. Ou não tinha? Aqui, ó. Estão vendo? Essa aqui é a levedura. Ela entra, tem aminoácidos, açúcares, todos os compostos do vinho, os ácidos, enfim, mas principalmente os aminoácidos. Dependendo da composição do mosto, a levedura vai produzir mais álcool superior, ou vai produzir mais éster, vai produzir mais ácido acético, ou menos, mais glicerol, ou mais diacetil, e vai demandar mais comida, ou menos. Depende da composição do suco. Nunca o suco é igual um do outro. Então, é em cima disso que nós vamos escolher a levedura. Mas não é assim, ó, hoje eu vou usar essa. Não, a gente vai testando anos e anos e anos. Tipo, esse ano aqui, ó, a gente sempre testa, né? O André tá ali também, faz vinho muito. E a gente vai, todo ano, tá testando uma levedura de um fornecedor, de outro, compara um tanque com uma, um tanque com a outra. Agora nós temos as leveduras.
não Saccharomyces, que são leveduras que não têm, que não fermentam, né, que não degradam o açúcar, mas elas ajudam a preservar daquelas indígenas, daquelas que nos causam problemas. Então, sempre tem novidades. E estou falando aqui, tudo que eu estou falando até agora é natural, tá? Espera aí que voltou. É natural, não é químico. É um ser vivo. Ele só é multiplicado e nós adicionamos no vinho. Para vocês entenderem, né? Que é a natureza de novo. Vamos lá, pessoal. Então, as doenças elas podem ser originadas de várias formas. Aqui eu já comentei de várias, né? E tem para todo gosto. Com ar, sem ar, enfim, enzimática. As aeróbica, flor e acidificação, aquela camadinha branca que forma no tanque, na pipa ou na garrafa e dá cheiro de volátil, porque a bactéria acética respira, degrada o álcool e produz ácido acético. As anaeróbicas, manite, volta, amargor, agridoce, doenças um pouco menos comuns em virtude dos controles de hoje em dia, né? Enzimática, case oxidase, que geralmente é uva com podridão, né? A flor é aquela que forma um véu branco na superfície, e aqui nós não estamos falando da flor do Jerez, por exemplo, que é outro micro-organismo que não causa problema de cheiro, de acidificação. Que nós estamos falando das que estão ali no vinhedo, Cândida, Pique, Ancenula, Brettanomyces, etc. Ela forma um véu em cima, degrada, degrada um pouco de álcool, né? Mas principalmente as condições favoráveis. Vinho com pouco álcool, eu falei que o álcool é um conservante. Recipientes que não estão bem completos, então se nós temos um recipiente que não está bem completo, o que que acontece? Tem oxigênio, essa levedura vai lá, absorve, né? Absorve esse oxigênio, respira e vai degradando o álcool, cria cheiro de acetaldeído, turvação, dá um gosto meio aguado, reduz a acidez, reduz um pouco o álcool, né? E causa um problema no vinho. O vinho fica meio que destacado, assim, né? Não fica mais um vinho. eh, não estamos mais falando de um vinho equilibrado, ele fica desequilibrado, áspero, né, com acetaldeído mais alto, aquele cheiro geralmente que lembra uma maçã mais velha, maçã verde para maçã madura, e tudo isso ligado nas faltas de controle, temperatura alta, né, SO2 baixo, o vinho não atestado, o tanque não muito cheio, tudo isso é princípio para que isso aconteça. Então, por isso que nós precisamos ter o SO2 sempre controlado, evitar oxigênio, os tanques têm que estar sempre cheio. Não é por nada que numa vinícola nós temos diversos tipos de recipiente, de vários tamanhos, né? De vários tamanhos, porque sempre que tem que tirar de um do outro, tem que fracionar para poder manter esses recipientes sempre cheios. No caso, a gente fala atestado, né? Acidificação, que aqui é a produção do ácido acético através das bactérias do micro-organismos, das bactérias Acetobacter e Glucanobacter, que, de novo, elas estão no vinhedo, elas estão na vinícola, o que nós precisamos é diminuir a, a concentração delas. O fato de nós tirarmos o vinho de uma barrica e deixarmos a barrica suja, sem lavar, que tem a parede cheia de matéria orgânica, alguns dias depois já vai ter cheiro de vinagre, porque a bactéria está ali, tem oxigênio, tem substrato, ela vai degradar. O fato de nós pegarmos um tanque de inox, estava cheio de vinho, e aí nós tiramos, trocamos de tanque, trasfegamos, e esse vinho, e ficou o tanque sujo e não foi lavado, vai criar, vai propagar essas bactérias, ou outras, no caso, do exemplo dessa. E isso, o fato mais agravante não é que só contaminou aquele tanque, o fato mais agravante é que tu vai contaminando a vinícola, vai se disseminando pela vinícola. E a probabilidade de outros tanques entrarem com problema depois é grande. E isso tudo, se não for cuidado, infelizmente vai parar na garrafa, ou mais.
podia estar no tanque, não perceptível, foi engarrafado sem uma filtração adequada e depois vai começar a agir e atuar na garrafa, o que é ainda mais pior, porque até que está no tanque, alguma coisa a gente pode cortar, fazer filtrar, bloquear, mas na garrafa não. No mercado não, vai ter que ou recolher tudo e abrir, mas enfim, é quase impossível fazer isso, né? As condições favoráveis, vocês vão perceber que de cada problema são muito parecidas. Ataque a uva atacada com podridão ácida lá no vinhedo, né? O início da fermentação, pouco sulfito, descontrole da fermentação, falta de higiene dentro da vinícola, utilização de recipientes de madeira, principalmente, como eu comentei, mal conservados, mal lavado, temperatura alta de fermentação, né? Eu comentei que as bactérias elas são muito mais, gostam de temperatura mais alta, então isso não quer dizer que não tem que fermentar um vinho tinto com a temperatura alta, sim, 25 até 30 graus, desde que tudo esteja bem controlado, não tem problema algum, né? Mas aí a temperatura alta vai facilitar quando, principalmente, não estiver bem controlado todos esses procedimentos. E a alteração do vinho, a acidificação foi ácido acético, acetato de etila, turvação, tudo aquilo que nós vamos perceber no nariz. Bom, pessoal, já se passou uma hora aqui, eu queria degustar um vinho com vocês antes de nós continuarmos, porque vai ser importante nós provarmos agora. Já estou com a garganta seca aqui, tomar uma água. Então, antes da gente seguir, gostaria que vocês pegassem a amostra número 9. Peguem a amostra número 9, que é um vinho tinto da lista que vocês têm ali. Edgar, enquanto o pessoal está pegando os vinhos, eu só vou fazer um comentário que tu estava falando, né, sobre vinhos finos, mas lembrando, pessoal, que tudo isso que o Edgar falou, exatamente tudo, ele da mesma forma também é feito para vinhos de mesa. E eu vendo aqui, lembrei disso agora que eu vi o André Donati aqui, que é o campeão, 11 anos seguidos de campeão do vinho de mesa, e a gente entra na vinícola lá para ver o vinho de mesa, e o controle que eles têm de higiene, filtragem, enfim, tudo isso que o Edgar falou, também os cuidados devem ser os mesmos, não é porque o vinho é de mesa que não vai ter, quando eu falo um vinho de mesa de boa qualidade, né? Se não cuidar o vinho de mesa, vai ter o mesmo caminho, né? Que é o problema. Então, lembrar que o que o Edgar está falando de vinho é para todos os tipos de vinho, né? Todos os tipos de vinho. Com certeza, e se falar de vinho de mesa e que a maior parte dele é suave, só piora. Só piora porque tem açúcar dentro. E hoje, por sorte, com tecnologia e com tudo, os vinhos suave não tem mais conservante do que um vinho fino. Tem a mesma coisa, não é, André? Porque são técnicas de filtração que vai eliminar os micro-organismos. Alguns até de pasteurização, mas é mais filtração. Então, ele tem uma quantidade grande de açúcar? Sim. É uma bomba calórica, com certeza. Que tem ali 10, 12% até mais às vezes de açúcar. Mas não é um vinho que tem um monte de conservante para conservar. Uma vez até era assim mesmo, mas hoje não. Com a tecnologia, isso se fez cada vez, se permitiu cada vez mais termos esses vinhos que são de outras espécies, de outras variedades, né? E que tem as características deles e que é super consumido aqui no Brasil, né? Bom, vamos lá. Cumprimentar aqui meus queridos Choro, Elise, compadre, como é que tá? Tudo certo? E então aqui nós temos a amostra número 9, um vinho muito agradável, excelente para uma quarta-feira à noite. Vamos lá, pessoal, o que que vocês estão percebendo nesse vinho aqui? Que bom, eu sei que aqui vai ter gente que vai perceber mais fácil, outros menos, mas tem um aroma aqui super característico, né, que marca muito. Ao mesmo tempo que é refrescante, ao mesmo tempo que arde um pouco os olhos, né? Que
ao mesmo tempo que a gente sente o vinho lá no fundo, mas tem essa sensação mais agressiva nesse aroma. Conseguem perceber? Se alguém quiser escrever no chat ali o que vocês estão sentindo, né? Qual é a percepção, qual é o aroma que vocês estão sentindo, eu acho que vale para nós termos uma ideia aqui juntos, né? Para mim entender se vocês estão conseguindo reconhecer. É um aroma, bom, familiar, eu diria, depende do que vocês comem, né? Mas é um aroma super conhecido, assim, né? A Lila colocou acetona. Sim, lembra acetona, porque tipo quando tu abre um negócio para as unhas e vem esse aroma e arde os olhos, né? Não é bem acetona, mas faz sentido. Vinagre faz mais sentido ainda. É o acetato de etila, por isso que tu lembrou acetona. É um dos derivados do ácido acético, é o éster do ácido acético. Então, o ácido acético é o vinagre, e aqui é realmente isso que nós percebemos, já numa quantidade bem presente, que eu quis colocar de propósito para que vocês possam reconhecer, né? Eu sei que aqui nós temos uma mescla de público. Vamos colocar na boca, vocês podem tomar. Todos os vinhos podem ser tomados, mesmo não sendo o máximo, mas pelo menos cospe. Vocês vão perceber que esse vinho aqui, olha, ele tá ácido, mas ao mesmo tempo tem uma barrica de carvalho atrás dele. Tem madeira, tem baunilha. Só que ele tá muito ácido, ele tá muito áspero, secante, né? Daqui o que eu pego? Eu peguei um vinho bom, deixa eu ver o que que era. Peguei um vinho tinto bom e dosei uma quantidade de ácido acético. Um vinho barricado. Porque a gente sente a barrica, mas ao mesmo tempo desagradável essa acidez que incomoda a nossa boca. Mas incomoda principalmente o nariz. Chega a arder o olho, né? Lembre-se desse aroma. Espero que vocês nunca encontrem no mercado um vinho assim, espero. Mas lembre-se desse aroma porque o objetivo é vocês memorizarem isso. O objetivo é memorizar para que depois com o tempo vocês possam reconhecer quando encontrarem em vinhos em menor quantidade ou em quantidade igual, espero que não, mas tem, né? Às vezes aparecem. Alguma pergunta, André? Edgar, só explica a diferença assim em relação ao amargor e esse secante da boca, que é, por exemplo, a Lili falou em amargor, né? Acredito que seja mais esse secante, porque esse ácido, eu vi que tu dosou uma quantidade bem considerável, né? E na boca ele fica bem marcado, que seca e fica Tá, o secante na boca, né? Fica sim. esse Bom, secante na boca, e lógico que fica o secante na boca pode confundir um pouquinho com amargor, que sim. Esse seca a vinho não boca, tem falta amargo. saliva. Vamos lembrar do número 13 daqui a pouco. A amostra número 13, porque aquele ali talvez vai ter um pouco de amargo, aí tu vai identificar quando a gente for degustar. O que acontece aqui é que a acidez alta, isso não é só com ácido acético, é com ácidos outros também, cítrico, ácido tartárico muito, muito intenso. Acontece que as nossas papilas, elas travam. Ao invés de salivar muito, elas dão uma travada. E aí dá a sensação, porque agrediu. Aí falta saliva na boca, dá a sensação de secor, seca a boca. E que às vezes alguém pode se confundir com o amargor. Mas não é amargo, é mais uma queimação, é mais realmente proveniente do ácido acético nesse A- caso. a- Até vou aproveitar para fazer aqui alguma consideração que toda essa aula aqui também está no nosso livro, né? E inclusive muito mais, inclusive muito Bom, mais. Se depois vocês quiserem dar uma estudada, logicamente aqui a gente tem um tempo curto para poder explicar, mas lá no livro tem mais de 40 páginas com todos esses defeitos que foram selecionados para essa aula e, inclusive, outros defeitos que são mais raros, né? Aqui, né, o Edgar selecionou os principais, os mais encontrados nos vinhos, mas se vocês quiserem depois entender quimicamente o que acontece com cada um desses, que logicamente não tem como o Edgar explicar tudo nesse momento, lá no livro a gente explica bem detalhes o porquê
dessa sensação que a gente está sentindo agora quando se toma um vinho com um ácido acético elevado, um acetaldeído muito marcado, um acetato de etila muito marcado, e lá a gente consegue entender com mais detalhes. Ótimo, e até não sei se todo mundo sabia do livro, né? Nós temos um livro. Depois a Rose ou tu, André, pode postar ali no grupo. São quase 500 páginas, bem técnico, mas com a linguajar fácil de entender, que é o único livro de enologia escrito em português, que não está em outras línguas. Um trabalho que a gente levou 4 anos para fazer, de 2020 a 2024. Então, fiquem à vontade para dar uma olhada aí depois, pessoal, que isso é um complemento bem aprofundado para quem quer estudar, não só defeitos, mas tudo sobre o mundo do vinho, desde uma parte de viticultura inclusa dentro do livro, né? Bom, e detalhe, a partir do momento que vocês acessam um curso, vocês têm um belíssimo desconto. Então, o livro, para quem já fez um curso, para quem é aluno, tem um desconto bem grande em relação ao que vocês vão encontrar na Amazon, ao que vocês vão encontrar no mercado por aí. É só nos chamar, direto aqui. Bom, seguindo, outro defeito também microbiológico bem comum é o buchoné, causado por um fungo chamado Armillaria mellea. Esse defeito aqui, pessoal, ele não está no vinho. Às vezes já aconteceu, tá, mas é o problema de seção. É uma seção da rolha pro vinho. A gente sabe que as rolhas naturais é uma planta, é a casca de uma árvore, a cortiça, e está lá no campo, né, leva anos para poder crescer, 9 anos, se não me engano, entre uma colheita e outra. E é uma coisa natural que pode apresentar esse problema através da degradação de uma molécula de cloro por um fungo, né, chamado Armillaria mellea, por isso que se chama tricloroanisol. Ela produz esse produto que tem o buchoné, o cheiro de rolha, que lembra um mofo, lembra um armário, lembra um úmido, né? Cachorro molhado, depende da raça, não sei agora, cachorro molhado, mas enfim, nós vamos tentar descobrir. Mas, enfim, é um problema ainda recorrente, por isso que cada vez mais se estuda as rolhas tecnológicas, se usa as rolhas tecnológicas, né, que são microtratadas para poder eliminar esse aroma, né? Não é nem o fungo, porque é o aroma que passa para o vinho, que já está lá muito forte, muito intenso. A estatística dos portugueses de cultivo de produção de rolha, eles dão uma estatística de 0,7 a 1,2% das rolhas ainda naturais que têm esse problema. Mas é muito difícil de medir isso, porque quantas vezes a gente compra um vinho e às vezes toma, não acha nada e tinha problema, ou às vezes sente que não está como era uma outra garrafa, mas não sabe o que que é, que nós só ficamos sabendo, essa estatística ela só se cria se nós reportarmos para alguém o problema e ele não é só reportado, é catalogado, né? Então é bem complicado. O fato é que cada vez mais se busca as outras tecnológicas, é, microaglomeradas principalmente, tratadas para poder fugir, ou as rolhas analisadas uma a uma, one by one, como são algumas empresas vendem aí, para nós garantirmos que não tenha o TCA, que não tenha esse cheiro nas rolhas. Mas isso também pode não vir só da rolha, né? O cheiro da rolha, ele pode vir também de outros problemas, pessoal, de outros micro-organismos, de outras degradações. Nós podemos encontrar o cheiro falso de rolha, alguma coisa que se pareça com a rolha, de outros micro-organismos que contaminam. Pensam que teve um caso, não muitos anos, aqui no Brasil, de uma vinícola que teve um problema que o vinho tinha cheiro de rolha e o lote inteiro tinha cheiro de rolha. Mas aí, como é que tem cheiro de rolha? Não o lote inteiro, mas quase uma boa parte do lote tinha cheiro de rolha. Aí tira uma rolha e tira outra.
manda analisar, não, na rolha não tinha nada, manda para Portugal e não encontrava nada, mas encontrava almilária, encontrava TCA, o tricloranisol, mas não estava na rolha, né? Até que foram pesquisando a fundo e o que que eles encontraram? Encontraram o problema nas garrafas. Como assim? Bom, algumas das empresas ainda trabalham com sabe, um pallet de garrafas quando a gente compra para engarrafar, tem um pallet, tá cheio de garrafas, e tem uma divisória no meio. E depois tem um monte de garrafa, mais uma divisória, um monte de garrafa, para formar um pallet de garrafas vazios. Essa divisória no meio, na Europa e algumas empresas por aí usam uma chapa de plástico. Uma chapa de plástico que depois ela é recuperada, é reciclada, enfim. Aqui no Brasil, ainda se usa muito, principalmente pela maior empresa que produz garrafa aqui, uma chapa de Eucatex, que é um compensado, é uma madeira, basicamente, é um compensado bem fininho. E esse compensado vem aqui na Luiz Argento, eu amontoo, mando para a fábrica bota na garrafa, manda a garrafa para o André lá em Vacaria. De lá desce, vai, ele manda de volta e vai para outra vinícola. E fica recuperando isso por muito tempo. Foi identificado que essas chapas de Eucatex estavam contaminadas com TCA e passaram o cheiro na garrafa, onde que o enxágue da garrafa antes do engarrafamento não era suficiente para eliminar. Então deu um problema bastante grande, né? E isso é uma coisa também de se cuidar, porque nós temos o vinho perfeito, cuidamos tudo, e no fim nós vamos colocar o nosso vinho em contato com umas coisas barricas que são orgânicas, né, que são, enfim, porosas, rolha e garrafa. A garrafa é mais inerte que tem, porque é vidro, mas ela é mais inerte que tem quando ela sai da fábrica a 1.200 graus. Agora, uma vez que eu carreguei o vidro no caminhão, ficou na chuva e para cá e para lá, umidade, sua o vidro, etc. Antes de engarrafar, nós podemos ter contaminações dentro da garrafa vazia antes do engarrafamento. Então, é tudo cuidados que também daqui a pouco nós vamos nos deparar com problemas ali na frente que precisam ser resolvidos. Bom, deixa eu parar aqui e eu queria fazer um teste com vocês antes. Vamos abrir agora os brancos, pessoal. Vocês têm eles na geladeira ou num gelinho? Vamos abrir os três brancos na sequência. Peço que vocês peguem aí. Eu vou fazer aqui. Se tem alguma pergunta, o André pode ir já resolvendo por aí. Eu vou respondendo enquanto eu preparo. As taças, se vocês vão usar a mesma da anterior, passa uma boa água para não termos maiores problemas. E vamos lá, mostra o número 10, 11 e 12. Tome cuidado na hora de abrir, de tirar esse batoque para não quebrar o bico com o sacarone em cima da garrafinha. André, alguma pergunta? Sim, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o defeito mais comum que tu observa nos vinhos? Sem dúvida nenhuma, oxidação, que vai ser a morte do vinho no fim. A oxidação é o problema mais comum que nós temos, principalmente vivendo num país continental onde as temperaturas são extremas. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui amanheceu 9 graus e nós estamos no Natal praticamente. Lá em Vacaria, André, quanto deu? Por aí também, um pouco menos? 5 graus em Vacaria, aqui, ó, 80 quilômetros. É, dia 16, dia do aniversário do André. Dia 16, 17 de dezembro, 5 graus em Vacaria. Tenho certeza que alguém de vocês ali foi dormir com quase 40 ontem, não foi? Em algum lugar do Brasil. Então, isso é um desafio grande porque o vinho precisa suportar tudo isso. O mesmo vinho, na mesma garrafa, com a mesma rolha.
E o calor é um catalisador de reações. Por isso que o nosso maior desafio, o que mais nós encontramos de problema no fim, são as oxidações. Bom, depois das oxidações, nós encontramos muito problema de um misto assim, reduzido, um vinho não bem filtrado, não bem límpido, Brettanomyces ainda tem. Isso eu falo do vinho, não brasileiro, tá? Do mundo todo. Brettanomyces reduzido, alguns bastante vegetal ainda, alguns vinhos com vegetal, né? O que menos nós encontramos, se posso ser sincero aqui, é ácido acético, tirando os natureba, claro. Usa ácido acético, né? Porque, enfim, com os controles que se tem hoje, deixar um vinho virar vinagre tem que dar um prêmio pro enólogo daí, né? Vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui o número. Vamos degustar primeiro o número 10 e 11, depois o 12, tá? Porque o 12 ele senão vai destoar muito aqui. Primeiro o número 10 e depois o 11. E aqui nós vamos ter duas coisas completamente diferentes. Bom, se nós olharmos a cor, ambos têm a mesma cor, né? Um amarelo pálido, límpido, sem oxidações, uma cor bonita. O número 10 tem um aroma aromático bem intenso, um maracujá, goiaba, um toque vegetal. Vamos tomar um gole do número 10. Boa acidez, redondo, bem acidez, ó, salivação bem forte, sem defeitos, sem defeitos, agradável. Um vinho que poderia ter uma garrafa desse aqui para nós estar tomando agora aqui. Com esse aroma não é assim super intenso, mas tem um maracujá, tem goiaba, tem um toque de vegetal leve, assim, um broto de tomate. No caso é um Sauvignon Blanc aqui já falando para vocês, né? Refrescante, né? O número 2 que não é o 2, o número 11. Isso, número 11. O que que vocês percebem aqui? Agora eu quero que vocês escrevam. Eu não vou falar nada, porque aí eu quero ver até onde nós conseguimos chegar aqui. Vamos escrevendo. Alguém escreveu mofo, faz sentido. Olha só, aroma de livro velho, bem colocado. Tem quase que um aroma de gaveta, né? Gaveta, gaveta antiga, que eles não deixam deixar a taça numa prateleira assim antiga. Cheira de rolha podre. O que que nós temos aqui, pessoal? É o Buchoné. Guardanapo, tudo lembra esse mundo, estão vendo? Exatamente o mesmo vinho. Exatamente o mesmo vinho. Esse aqui é um Sauvignon Blanc 2025 da Luiz Argenta. Eu peguei uma garrafa da prateleira boa, no caso três, porque vocês são bastante, e três garrafas eu abri e dosei. Três boas engarrafei o número 11, número 10, desculpa, e três eu dosei o TCA que nós temos aqui concentrado, exatamente o mesmo vinho. E vejam e dosei uma dose, como se encontra numa rolha com bastante TCA. E vejam como nós temos aqui dois vinhos completamente diferentes. Vocês podem colocar na boca esse com rolha, para tentar entender o que que vai achar aqui também, mas vai achar olhando. Só que menos do que no nariz. Na boca, você percebe muito menos do que no nariz. É importante vocês entenderem. Não é reduzido, vocês podem agitar aqui, botar embaixo de uma cachoeira, botar num ar comprimido aqui dentro, que não vai mudar nada. A acidez até parece diferente, fica desagradável, mas não mudou nada. Analiticamente, se nós analisar aqui, é exatamente um igual do outro. O que muda é que um tem uma pequena quantidade de TCA. Isso é importante, pessoal, vocês lembrarem. Porque num caso como esse, que vocês estiveram no restaurante, que vocês estiveram tomando um vinho, o cheiro vai estar
forte igual ou mais na rolha também. Por isso que é importante cheirar a rolha. Porque se esse cheiro estiver na rolha, forte igual ou mais, o problema 100% é garantido que é a rolha. A rolha não vai absorver, a não ser naquela partezinha que está colada no vinho, né? Mas, enfim, cheirando uma rolha no maciço dela, não vai ter cheiro de vinagre, não vai ter cheiro de reduzido, não vai ter cheiro de Brettanomyces, não vai ter cheiro de nada. Ela não vai absorver isso se o seu vinho estiver contaminado. Agora, se a rolha está contaminada e o vinho que absorveu, na rolha vai ter muito cheiro. Então é um motivo para vocês discutirem, devolver um vinho, enfim, entrar em discussão, pegar outra garrafa, abrir outra garrafa, que vai ser bem oportuno quando vocês perceberem isso tudo, né? Depois nós temos o vinho número 13, né? Isso aí, 12, desculpa. Deixa eu me anotar aqui, senão eu me atrapalho. O vinho número 12. O que que nós temos no número 12? Barbaridade, aqui já o bicho pega. O que que vocês estão sentindo no número 12, pessoal? Vamos lá. Botem para fora. Podem tomar um gole. Muito forte, né? Vegetal, intenso, mas não é só vegetal. Tem um aroma aqui que vocês vão encontrar aqui junto com esse vegetal, que é bem, que é bem comum. Não foque só no verde, só no pimentão. Aqui nós encontramos também mofo, cheiro de mofo, aquele mofo cinzento, característico principalmente deixa eu passar aqui que eu não passei, peraí. Característico principalmente do da qualidade da uva de má qualidade, da uva atacada com, eh, com algum tipo de botrites, né? E depois isso foi se agravando durante o Quis processo falar podridão ácida, né? podridão, Isso, não, podridão podridão cinzenta, cinzenta? não ácida, ácida Cinzenta? é volátil. Sim, cinzenta. É, podridão cinzenta. A ácida é volátil. E mais agravado com problema, problemas de bactérias láticas, como vocês estão vendo ali na tela, que degrada o glicerol. E se vocês botarem na boca um gole desse vinho e cospem depois, se puderem engolir um pouquinho, vocês vão perceber um amargor aqui. Vocês vão perceber que não seca a boca, tem acidez, mas aqui no fundo é que tem que engolir um pouco. Aqui no final vai dar uma sensação super desagradável. Tomem água aí se vocês têm que. Isso é problema microbiológico de uva mais fermentação, porque um levou o outro. E o que que o enólogo faz quando vê isso? Joga fora a uva? Bom, aí até pode. Aí tem muitos caminhos para não chegar a esse ponto, claro, né? A equipe de campo, o agrônomo, acolher ela antes, trabalhar diferente, né? Com outros métodos. Não é o caso desse branco aqui, mas de tintos, como nós falamos, de repente com uma termovinificação, colher um pouco antes, enfim, tem algumas tecnologias que nós podemos usar para evitar um dano maior. Aqui eu estou mostrando quando a gente deixa ir, se deixa levar, e aí começa a acontecer os problemas mais graves, né? Mais graves e mais cabeludos que vão comprometendo depois o vinho durante o processo de maturação. Quanto mais passa o tempo, mais piora num caso como esse. André, alguma pergunta?
Não, não, só os comentários sobre os aromas que o pessoal sentiu nos vinhos, inclusive tá bem marcado os aromas. Sim, essa é a ideia, porque para nós poder nivelar todo mundo aqui, né? Porque senão, se eu botar ali só um pinguinho, isso se usa também na universidade. Se eu colocar só o limiar de percepção, vai ter pessoas que vão perceber nada, vai ter pessoas que vão perceber mal e mal, outras que vão ficar em dúvida. E visto que é um curso esse para vocês aprenderem, nós precisamos colocar aqui, nós precisamos colocar aqui uma quantidade suficiente para que todo mundo reconheça e todo mundo memorize. Esse é o objetivo, né? Porque senão nós ficamos aqui, um diz que tem, outro diz que não tem, e aí as pessoas não conseguem entender, né? Esse aqui é o objetivo. Vamos lá, pessoal. O número 10 podem tomar, não joga fora, que é um Sauvignon Blanc bom. E vamos colocar na taça agora. Escolha uma taça. Cuidado que agora a taça do Buchonnet ela vai ficar buchonada, ela vai ficar com uma quantidade, mesmo passando água, vai ficar um cheiro bem intenso de rolha. Então, vão lavando e cheirando as taças para não ter problema ali. Vamos colocar na taça a amostrinha número 13. Amostrinha número 13, antes de nós seguirmos aqui e identificar o que nós encontramos aqui. Enquanto isso, vocês vão ver na tela aqui uma coisa que eu falava da última aula e falei agora também. Esses são os três tipos de podridão mais comuns que a gente encontra na uva. O da esquerda, esse grão mais preto, marrom para preto, se chama glomerella, é a podridão da uva madura. Depois nós temos aquele marrom. Esse podridão da uva madura, ele vai secando a uva, vai perdendo peso, vai perdendo qualidade, vai secando. Depois nós temos aquele no meio, esse aqui mais marrom, que é a podridão ácida. No caso aqui, sempre vem junto com bactéria, com ácido acético volátil, cheiro de vinagre no cacho. E depois nós temos esse à direita, que é o podridão cinzenta, que é a Botrytis cinerea, aquela podridão que a gente encontra em casa também, né? E que, claro, quando a gente vai colher uma uva, nós podemos cortar o cacho, mas está contaminado, vai levar a bactéria para dentro. Esse aqui todo marrom, então esquece isso aqui. Não tem o que fazer porque está extremamente atacado. Vamos lá. Número 13, tinto. Cor tá bonita, tá íntegra. No aroma, o que que nós sentimos aqui? Deixa eu abrir vocês que agora eu quero ver. Que esse aqui tá um pouco mais. Tem que se concentrar mais para vocês entenderem. Porque são aromas que muitas vezes a gente acaba encontrando num vinho normal assim e acha que tá tudo certo, né? Vamos colocar na boca um gole. E aqui vocês vão perceber basicamente duas coisas. Para quem é mais sensível ao mofo, vai lembrar mofo também. E para quem é mais sensível ao papel, esse sentor, também vai identificar isso como um defeito do filtro de papel. Quando a gente vai engarrafar um filtro que é de celulose, de papel, e passa esse aroma. Também eu sinto aqui um toque de como se fosse um óleo, como se fosse uma substância, um óleo de carro, né? Um óleo de Eu acho que carro, que uma na resina. boca, na boca, Edgar, ele vai estar mais perceptível, eu acho. Sim, parece uma resina, né? Isso também defeito proveniente da uva botrytizada, mais aroma de papel do filtro, que é um monte, um complexo de coisas negativas. Mas olha só,
por mais que vocês reconhecem que tem esses problemas tudo, podem ter certeza que por muitos passaria por bom, como se fosse um vinho de mercado. Podem ter certeza que por muitos, para muitos, infelizmente passariam por um vinho bom sem conhecer. Por isso que eu quero que vocês memorizem isso. Guardem um pouquinho do vinho na garrafinha amanhã, voltem, degustem de novo, né? Porque ruim já tá ruim, então deixar até amanhã não vai, só vai ajudar vocês a entenderem melhor, né? Não vai, ele poderá oxidar um pouco até amanhã, mas não vai voltar a ficar bom, não vai. Então, é importante vocês terem essas considerações. Bom, eu vou seguir aqui. Depois, se tiver alguma pergunta, o André vai me interrompendo. E nós vamos entrar para o assunto muito importante. Esse assunto importante são os fenóis voláteis, a famosa Brettanomyces. Um problema que acontece no mundo todo, um problema que já foi considerado terroir, como nós falava aqui antes, pelos franceses, principalmente pelos franceses de Bordeaux por muito tempo, até eles perceberem que o mundo não aceitou mais como terroir e eles precisaram fazer até vinícola nova, tirar toda a madeira, porque essa levedura que é a Brettanomyces, até não muito tempo atrás, você pensava que ela estava só na vinícola, na madeira, porque você gosta muito de madeira, né? Aquelas vinícolas construídas tudo em madeira, barricas e tudo mais. Só que, na verdade, se descobriu que a Brettanomyces, ela está no vinhedo. E não está só na vinícola. E para poder entender tudo isso, né? Depois de que se entendeu tudo isso, ficou mais fácil para controlar. Lembrando que na barrica de carvalho, ela tem os seus hábitos e o seu tempo para atuar. E tudo de novo a gente volta. Se está no vinhedo, como que nós podemos fazer para diminuir que ela esteja na vinícola? E se ela está na vinícola, como que nós podemos fazer para eliminar ou diminuir o ataque dela, né? Tudo está ligado com aquilo que nós falamos antes, com sulfito, com temperatura, com filtração, com pH, com acidez, tudo isso, com a quantidade de álcool, tudo isso regula a Brettanomyces. Uma coisa importante é que nós sabemos o que essa Brettanomyces faz. Ela, claro, se nós deixarmos ela atuar na fermentação, ela vai fermentar, vai degradar o ácido, os açúcares também, produzir outras coisas, mas quando nós temos um vinho seco e que ele está maturando, a Brettanomyces ela vai se dedicar, se ela estiver presente, a degradar os ácidos cinâmicos. Paracutárico, fertárico, caftárico, são ácidos cinâmicos, ácidos hidrossinâmicos que estão presentes em quase todos os vinhos, né? E com a presença da levedura, da Brettanomyces, com a presença do substrato, com a temperatura certa, com pouco SO2 e tudo isso, essa levedura começa a degradar em etapas, transformando os ácidos cinâmicos em vinilfenóis, que esses vinilfenóis, eles geralmente têm dentre eles, né, o guaiacol, que lembra um medicinal, mas basicamente lembra o cravo da Índia, né? O eugenol, mas nesse caso é o guaiacol, o cravo da Índia, o medicinal, assim, que até um certo ponto é um aroma favorável, é um aroma positivo num vinho. Lembrando que o aroma de cravo num vinho não vem só da Brettanomyces, mas também vem de barrica super tostada. Então, quanto mais a gente tosta uma barrica de carvalho, mais libera eugenol, que é o cheiro de cravo da Índia. Então, nós temos que só ter esse cuidado, né? Você veio de um lugar, você veio do outro. De qualquer forma, cravo é um sensor positivo. Mas essa passagem que vocês estão vendo aqui de, do substrato presente no vinho, na uva, né? O substrato presente na uva. A vinilfenol, a etilfenol, não acontece
tudo numa etapa certinha e tudo num dia. Acontece com o passar dos tempos, um pouco por vez. Nós vamos ter os ácidos hidrocinâmicos que se transformam em vinilfenol gradativamente, que vão se transformando em etilfenol, que é o mais cabreiro aqui. O etilfenol, que é o cheiro de estábulo, de esterco, de xixi de vaca, etc. Quando nós temos um vinho maturando, uma barrica de carvalho, nós percebemos que tem esse cheiro de cravo, ou nós vamos analisar e tem Brettanomyces, nós temos que tomar uma atitude. Tirar, eliminar a barrica, filtrar o vinho, e se nós quiser colocar o vinho na barrica, tem que colocar numa outra ainda. E aí nós evitamos o pior. Mas nem sempre isso acontece dentro da vinícola. Nem sempre isso acontece lá nos olhos do enólogo. Isso pode acontecer depois que o vinho foi engarrafado. Essa evolução pode continuar se não foi bem filtrado, se não tinha o SO2 certo e tudo, aquelas regras de sempre. Aí vai acontecer na garrafa. Dentro da vinícola também é comum acontecer, porque se o enólogo tem lá 200 barricas do mesmo vinho, 1.000 barricas do mesmo vinho, não vai degustar todo mês as 1.000 barricas do mesmo vinho. Vai pegar a amostragem e ali pode estar um problema de contaminação, que se das 1.000 tu degustou 10 e tem 200 contaminadas, só vai se perceber lá no final, na hora de retirar. Por isso que, na medida do possível, seria importante degustar todas as barricas. Só que também degustar todas as barricas todo o tempo, nós estamos abrindo, está entrando oxigênio, fechando. Tem que ter bastante cuidado. O mais importante é ter a segurança de que a vinícola está limpa, de que nós temos higiene, de que o vinho está filtrado, de que tem os controles para evitar, para conviver com a Brettanomyces, né? Como eu comentava, os aromas que nós percebemos aqui, né, são os aromas iniciais, que lembra o cravo, para depois chegarmos no estábulo, xixi de vaca, que são esses aromas muito mais agressivos, intensos, que realmente é o defeito principal da Brettanomyces. Lembrando que é uma levedura, como as outras, e que nós não vamos eliminar 100%, e que nós precisamos é diminuir a população e conviver com ela em harmonia. No caso, nós temos que estar em harmonia, ela menos. Tem que estar mais isolada e, se possível, não estar ali, né? André, alguma pergunta até aqui? Oi, Edgar. Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo certo. Lembrando, né, Edgar, que alguns desses aromas, para você reconhecer, você tem que ter sentido, né? Eu digo porque esses dias eu estava dando aula e falando de estrebaria, e quem nunca foi numa estrebaria, quem nunca sentiu o cheiro de xixi de vaca, quem nunca sentiu os aromas típicos, vai ter um pouco mais de dificuldade de reconhecer quando a gente fala isso. Porque, Certamente. naturalmente, tu tem que ter a tua memória olfativa para reconhecer o aroma. Quem não tem essa memória olfativa não vai reconhecer. Até pode ser que reconheça algum aroma desagradável, né? Mas não vai reconhecer. E eu digo isso porque o Edgar se criou. Eu Solto no campo. também, em lugares, eu também, né, em lugares assim, sempre dentro de uma chácara, e acaba sendo um aroma bastante comum, mas não é o aroma que muitas vezes algumas pessoas não tem uma convivência assim muito grande, acabam não conhecendo, né? Por isso que nós estamos aqui, para degustar essa coisa ruim toda, né? Vamos lá, então, pessoal. Seguindo. É, Então, essa é a sequência que vai formando, que vai acontecendo na Brettanomyces. Do que depende, então, esse metabolismo? Bom, da formação dos compostos de derivados microbiológicos, os ácidos cinâmicos, como eu comentei, né, aqui é um resumo. Concentração depende da variedade, do clima, das práticas enológicas, né? E importante também aqui isso é que a Brettanomyces é capaz de formar os fenóis voláteis somente na forma livre dos ácidos cinâmicos. Isso aqui eu trouxe para dar uma outra informação para vocês, que a gente fala nos cursos, né? Mas talvez que com certeza é uma informação importante para muitos aqui, é referente ao seguinte: por que
que a gente nunca encontra ou nunca encontrou Brettanomyces num vinho branco. Nunca encontrou estábulo, etilfenol num vinho branco. Sim, talvez poderá ter um e outro elaborado de uma forma ou de outra. Mas eu, pessoalmente, nunca peguei um Chardonnay barricado, 1 ano de barrica, 2 anos, já deixei um Chardonnay 8 anos, já fiz 8 anos numa barrica. Já entrei em vinícolas no Brasil e no exterior que fazem vinhos tintos que têm uma tendência para ter Brettanomyces e fazem vinhos brancos barricados e não tem. Interessante, né? Não tem, e usa barrica, e é do mesmo vinhedo, é do mesmo lugar, e não tem. Isso tem uma explicação técnica, por quê? Porque nós falamos aqui que a Brettanomyces degrada os ácidos cinâmicos, e eles estão muito mais em concentração nos vinhos tintos, e tem muito menos quantidade nos vinhos brancos. Então, nós não temos aqui uma quantidade de substrato suficiente para para esse micro-organismo trabalhar. Segundo, os vinhos brancos, eles passam por a clarificação. E desde do momento que chega a uva, nós separamos da casca. Então, a quantidade microbiológica, nós eliminamos uma quantidade grande. De burba, já elimina uma quantidade grande. Depois da fermentação, né, geralmente se corrige com SO2 um pouquinho maior, mas não é esse o problema, não é isso que vai resolver. Mas são várias coisas somadas, né? O principal é o substrato, que vai fazer com que dificilmente eu nunca vocês vão encontrar um vinho branco e vão dizer, opa, esse tem Brett, né? Esse é tembrano. Por mais que a literatura também vai falar disso, porque tem a composição dos ácidos fenólicos, dos ácidos cinâmicos, mas é pequena, né? É difícil ou quase impossível encontrar em vinhos brancos esse problema da Brettanomyces. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas contam para vocês e poucas pessoas vão falar porque as pessoas focam só no tal problema e não no resto, né? Então, para vocês entenderem, o limiar de percepção desses compostos que dão esses cheiros desagradáveis, são muito pequeno. Pensa que para nós sentirmos o etilfenol, que é o aroma de estábulo, são 600 microgramas por litro. É nada. O etil guaiacol, 140, menos ainda, microgramas por litro. Esse é o limiar de percepção. É o mínimo para uma pessoa poder perceber que tem esse problema, que tem esse defeito. Então, pensem que basta pequenas transformações para que a gente já consiga sentir. Depois, o maior desafio é aquilo que nós falávamos, memorizar e saber reconhecer esse aroma. Senão a gente não consegue avançar. Nós precisamos reconhecer esse aroma para poder identificar o que que nós temos, enfim, que a gente já vai degustar daqui a pouco. Controle. Edgar, só tenho Oi. uma pergunta aqui que está bem no meio aí. Vamos aproveitar para você já. O guaiacol também pode se produzir por causa de queimas por volta, e isso poderia desenvolver potencial de brete, Não, por pouco contato com as peles em brancos? não. Eu não entendi muito bem a pergunta. Só que eu entendi, não. Você pode me fazer de novo? Sim, o guaiacol pode se produzir. Você citou ali o guaiacol, que é um, né, no início da brete. Se o Sim. guaiacol pode se produzir por volta de por causa de queimas por volta. Acredito que a volta que ela deve estar falando do defeito de volta, né? Que é as bactérias láticas que atacam o ácido, né? Sim. E se em vinhos que tem pouco contato com as peles. Acho Não, que não tem, o não, né? Guaiacol ele é produzido, não tem nada a ver com isso. O Guaiacol ele é uma sensação que vai dar de fumaça, de queimado, de cravo, de especiarias, entende? Lembra, ele pode vir da Brettanomyces,
Ele pode vir da Ba- Brettanomyces, Barricas bem tostada, né? Barrica super barrica bem tostada. Pode. tostada, bem queimada, chip bem queimado, bem tostado, que vai ele que vai liberar esses aromas característicos de fumaça, de tostado, de queimado, que é o passo antes, né? É isso? Isso. Acredito que seja isso. Eu vou conferir aqui a pergunta, mas acho que é isso aí, sim. Tá. Bom, vamos lá. Então, qual seria os controles para Brettanomyces? Os- Porque depois eu vou explicar, tem o guaiacol, o etil guaiacol, o vinil guaiacol, são coisas diferentes, tá, pessoal? Que são formas diferentes de compostos que cada um provém de um momento dessa degradação. Controle da Brettanomyces, como todos, muito parecido. Sanidade da uva, dosagem correta de sulfito, adição rápida da biomassa e da levedura para poder tomar conta durante a fermentação, boa gestão da fermentação, malolacto tem que correr rápido e corrigir o SO2, higiene das barricas e da vinícola fundamental, pH baixo, né, para poder conservar mais, e barricas sempre cheias, sempre controladas. Isso é fundamental para nós termos um controle, para não termos problemas durante o processo de maturação. Bom, já vamos degustar os três vinhos, mas antes eu só quero finalizar essa parte aqui. As principais alterações, então, que nós podemos encontrar, né? Alteração original de conservação, que nós falamos, os mercaptanos, o reduzido, o sulfídrico, que é tudo a mesma coisa, né? Cheiro de alho, de ovo, de pano sujo, que é um problema da levedura, principalmente durante a fermentação ou depois da fermentação. Cheiro de mofo, que pode vir da uva, dos recipientes, da madeira, de gerânio, cheiro de luz que nós vimos, o animal que a gente vai degustar agora, cheiro proveniente de degradação dos pesticidas, que isso é raro, né? É cheiro de plástico ou de papel proveniente dos filtros, dos recipientes, cheiro de rolha, TCA, que é a contaminação da rolha, dentre muitos outros que podem ser, inclusive, químico-físico, como a oxidação, que nós comentamos antes, oxidação desde o momento da elaboração do vinho, conservação, maturação e depois no mercado, na própria garrafa. São todas coisas, todos os problemas que nós podemos enfrentar durante o período de evolução. Controle na prática, onde é que nós temos que controlar para não termos problema, então, tudo isso? Em todo lugar. Na uva, no vinho, na elaboração do vinho, no recipiente, no tanque ou na garrafa, na barrica onde a gente vai colocar o vinho. Durante o engarrafamento, nós podemos ter o vinho tudo perfeito, garrafa limpa e tudo. A linha de engarrafamento está suja, está contaminada e vai contaminar o vinho na garrafa. A rolha, local de armazenamento. Vocês precisam entender que nós lidamos com um alimento e que ele está em todo momento propenso a se estragar. A se estragar, no caso, oxidar, ser contaminado, produzir outros compostos. Então, a higiene é número um. A qualidade da uva é número um. Os métodos de procedimento são fundamentais para que nós não tenhamos desvios durante o processo desde a colheita até chegar na taça. E aqui nós podemos até mais longe. O serviço. Se nós pegarmos um espumante e servirmos a 18 graus, ninguém vai gostar. Vai dizer que está ruim. Se nós pegarmos um vinho tinto e servirmos a 4 graus, vai perder todas as características. Então, vocês entenderem que vai muito além de nós encontrarmos o vinho de qualidade, vai muito além, da produção, uma coisa ou da outra. Vai de quando plantou a uva até o momento que a gente engoliu o último gole do vinho. Determinações analíticas que nós podemos fazer, porque algumas coisas a gente precisa do nariz, outras precisa do laboratório. Então, as análises normais, álcool, pH, acidez, enfim, várias coisas, açúcar, os ácidos,
nós conseguimos analisar no laboratório, mas outras coisas precisa do enólogo, do ser humano, do nariz. Nós não temos um nariz eletrônico que também é contestável. Nós precisamos colocar o vinho no nariz, entender, né, o que que aconteceu junto com a análise química, junto com o histórico do que se passou naquela uva, naquele vinhedo. Isso é muito importante para nós criarmos banco de dados, para nós criarmos prática, para nós criarmos esse banco de dados, enfim, que nós vamos usar durante o percurso de elaboração de vinho. E assim também não é só enólogo, são vocês que estão em casa, que vão comprar um vinho, que vão tomar, que querem conhecer mais. Vocês não têm análise, mas vocês conhecem um vinho e tem que memorizar. Cada vez que vocês vão degustar, vão memorizando e vão entendendo. É fácil entender se é uma fruta ou se é um reduzido. Depois vocês podem não saber de onde vem ainda. Mas se está bom ou não está bom. Você tem ácido acético ou você tem floral. Talvez vocês não saibam dizer qual é a flor. Mas se é floral, sim. Se é frutado, sim. É muito importante e é sempre um começo. Muito bem, pessoal, vamos abrir as próximas três amostras aqui. Vamos abrir as próximas três. Deixa eu só abri-los todos aqui. Pronto. Vamos fazer uma sequência: 14, 15 e 16. E vamos ver o que que vai acontecer aqui agora. 14. Cuidem para não se atrapalhar aí no serviço, porque às vezes pode. Você vai colocando, fica sem a garrafinha. Opa, 15. Exatamente daqui uma semana nós estamos tomando espumante nesse horário, né? Espero. Natal, véspera de Natal. Todo mundo já garantiu o espumante exatamente em uma semana. Hum. Deixa eu abrir a próxima. André, alguma pergunta para nós adiantar aí? Não, tá tudo dominado. Eu até ia sugerir para deixar eles cheirarem os três antes de você comentar. Isso, melhor. Podem começar a degustar enquanto eu finalizo a minha parte aqui. Ah, Pessoal, cheirem os três sem rodar a taça e depois isso. rodem as taças e cheirem novamente. Concentrem-se, prestem atenção no que vocês estão sentindo e memorizem muito esses aromas. Bom, vamos lá. Se alguém quiser arriscar comentar. 14 me parece ser bom. 15 cavalos. 15 cavalos ou 15 cavalos? É, vinho branco, tá? 14 cheio de esterco, cavalo molhado, um cheiro normal muito forte, cavalo, 15. Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos o número, o número 14, 13, 14, 15, 16. O número 14.
e o número 16, o número 14 e o número 15, desculpa, número 14 e o número 15, eles estão muito parecidos. O número 14, ele tem muito desse estábulo, esterco de vaca, xixi de vaca, para quem já foi num estábulo, bem forte. O número 15, ele também tem isso, mas ele também tem um armário velho, gaveta, um, aquele armário velho que a gente deixa uma taça dentro e depois vai ter cheiro de armário, sabe? Cheiro de gaveta, junto com suor de cavalo, animal. O 14 e o 15, eles são mais animais, assim. Couro, mas aquele couro não o couro de uma jaqueta de couro nova. Um couro de cortume, um couro assim meio estragado, né? Ou de um bicho suado, principalmente o número 15. Estão conseguindo identificar isso, pessoal? Esses dois aqui são o clássico Brettanomyces. Se vocês colocarem na boca, vocês vão perceber bem evidente. Lembrem desse aroma aqui. Ele está um pouquinho a mais para que vocês possam perceber isso. E vinho assim Eu no tinha, mercado tem eu muito, tinha- viu? Infelizmente, tem muito. O número 16 é um vinho frutado, maduro, é um vinho com muita fruta vermelha. Intenso, redondo, boa acidez. O número 16 é para vocês compararem. É um vinho bom, sem defeitos. O número 16 é um Merlot 2020. Merlot Safra 2020, 12 meses de barrica. Bastante frutado, redondo, estrutura, fruta madura, especiaria. E aí vocês experimentem o 16 e aí volta para o 14 e o 15 para vocês verem como a diferença é brutal, assim, é gigante em relação aos outros, em virtude da Brettanomyces, né? Que a Brettanomyces dá essa sensação mais forte, animal, desagradável. inclusive na boca no retrogosto, né? Depois que engole, a gente começa a puxar o ar, parece que a Sim. coisa piora. Não, piora. Vocês vão Piora muito, sim, perceber, piora. quando nós acabarmos aqui daqui a pouquinho, e vocês jogarem fora o líquido da taça, o vinho, o fundo de taça passa uma água, aquilo não sai. Fica ali, fica aquele cheiro grotesco, sabe? Tentem isso depois que nós acabarmos e vão memorizando esse aroma que é fundamental, pessoal, para que vocês possam memorizar isso. Bom, André, alguma pergunta? Não, Edgar, Só por queria enquanto, deixar um nenhuma pergunta. recado aqui para vocês antes da gente finalizar. Nós vamos ter o curso 4 agora em fevereiro e tem um outro curso, pessoal, que para quem já fez, no caso vocês agora, que é uma viagem que nós fizemos todo ano para a Europa. Nós fizemos, o André teve, né? André Donati teve, não sei mais se teve alguém aqui que teve junto também, acho que não. O André foi na Sicília. E o ano passado, agora esse ano aqui, outro dia, nós fomos para a Toscana, já fomos para Piemonte, já fomos para o Vento, Lombardia, Itália. E o próximo ano vai ser de 21 a 29 de junho, e essa viagem vai ser para Espanha, Rioja e Ribeira del Duero. Mas não é uma viagem turística, é uma viagem técnica, visitando vinícolas com enólogos, degustando os conselhos regulador. São só 7 dias. E só vinícola, sem museu, sem nada, sem igreja. Depois cada um vai antes ou fica depois para fazer turismo. É focado no mundo do vinho. Rioja e Ribeira del Duero no próximo ano, no mês de junho. Se alguém tiver interesse, nós acabamos de lançar ela fazem 5, 6 dias.
A gente lança primeiro para quem já foi e a partir dessa semana que vem abre para quem não foi para dar oportunidade, né? Primeiro dá oportunidade para quem já teve que quer ir de novo e depois para todo mundo que já fez um curso da Concept Wine e nos conhece. Então fiquem à vontade aí, pessoal. Bom, de qualquer forma, já para nós encerrarmos, queria agradecer vocês. Espero vê-los em breve em outros cursos. Nós temos um curso que vai rodar o ano que vem, que é o curso 6, não sei se é o 6 ou 7. É um curso de 3 dias só de defeitos, né? São quinta, sexta e sábado só de defeitos, que aí tem degustação de 150 tipos de vinho, né, e tudo, que muito profundo, se vocês tiverem interesse em aprofundar mais, ou o livro também, fiquem à vontade. Desde já agradeço o André, a Rose, o Lucas que estava aí conosco, né? Espero que vocês possam passar um bom Natal, um ano novo e que 2016 começamos sempre com o pé 2026. Nós possamos começar com o pé direito, né? Um abraço a todos aí, os compadre, André, Donati, todo mundo. Tá contigo, Malman. Obrigado, pessoal. Feito, pessoal. Queria agradecer a todos, né? Mais uma vez, show da aula do Edgar aí, sempre arrebentando. E lembrar que amanhã a gente já está postando aula. O grupo ficará aberto para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, né? Relacionado à enologia e viticultura. Lembrando que esse curso ele é exclusivamente para assuntos focados em enologia e viticultura. Qualquer assunto extra isso, a gente vai lá e apaga a mensagem, porque é um curso, o grupo, desculpa, é exclusivo para assuntos com enologia e viticultura. Qualquer assunto, opa, nós vamos lá e a gente acaba tirando para a gente não perder o foco. Certo? É um prazer ter todos aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham relacionado aos nossos cursos presenciais, como o Edgar falou, nós teremos o nosso próximo em fevereiro. Pode entrar em contato comigo ou com a Rose. Vai ser um prazer a gente trocar algumas ideias sobre isso. E se vocês tiverem interesse também em adquirir o nosso livro, podem procurar a Rose e ela vai estar disponível aí para conversar com vocês as formas de envio. Nós enviamos o livro para o Brasil todo. Certo, pessoal? Obrigado mais uma vez a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Espero que tenham aproveitado o curso. Tchau, tchau, Grande boa abraço. noite e boas festas. Até mais, pessoal.